Jojo, já vou te chamar aí. 2 segundos que eu tô só fixando aqui o nosso papo. Ah, boa, você já me chamou. Oi, Tati, tudo bom? tudo e você? Também tá conseguindo me ouvir direitinho? Ouço bem e vejo bem. Você Tá também? bom. Uhum, tudo certinho. Ótimo. Eu vou pedir, de vez em quando eu vou reforçando isso, porque às vezes entram umas pessoas, saem outras. De vez em quando meu sinal tá ficando ruim e eu Uhum, não percebo e tal. Então, quem perceber que meu sinal não tá legal, me manda um inbox que eu tô com outro aparelho aqui no meu negócio aberto, porque por enquanto eu vou deixar os comentários, mas daqui a pouco eu vou tirar, senão ninguém te vê e aí tá. Uhum, fica ruim. Eu vou abrindo e fechando os comentários tá. conforme a E gente aí, for se o pessoal fizer alguma conversando. pergunta, você me passa por aqui. Isso, Tá. isso, combinado. Então, primeiramente, boa tarde. Eu sempre falo que meio-dia, eu não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite. Mentira, boa noite não, bom dia, boa tarde. Mas boa tarde para todo mundo que for assistir a gente ou no horário que assistir. Bem-vindo ao nosso bate-papo. Agora eu vou falar com a Joana sobre alimentação. Não tem como falar de saúde sem a gente falar de alimentação, né? Então, eu convidei a Joana, que até quero que você fale também do seu projeto Recomeçar, que é um projeto também sobre alimentação de forma saudável, né? Assim, com consciência do que você faz com a sua alimentação. Então, se apresenta para a gente, por favor, e aí a gente vai tirando as dúvidas, batendo um papo, falando de experiências, e assim vai. Tá, obrigado, Tati. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Imagina. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou nutricionista formada pela PUC, mas ao longo da minha graduação, eu fui entendendo um pouquinho que alimentação não era só aquela coisa toda de seguir a dieta, né? Porque a gente tem muito isso, eu vou no nutricionista, ela me dá uma dieta, eu vou seguir aquilo. E assim, às vezes a gente acaba se desconectando um pouquinho da gente, né? A gente pensa às vezes na alimentação como um caminho só para ter o corpo tal e etc. E a gente esquece do lado da saúde, né? E aqui a gente está Uhum, falando principalmente do programa da saúde. A gente acaba se exato. esquecendo disso. Uhum, E aí, ao longo da minha formação, eu fui estudando um pouquinho e fui vendo que a gente tem que pensar no simples, sabe? E esse é um das bases do meu programa. Eu tô com um programa agora que começa no dia 6 de outubro e chama Recomeçar. Eu coloquei uhum, esse nome na ideia de assim, quem já tá fazendo, quem já tentou esse tanto de dieta difícil, esse tanto de coisa da moda, né? Que hoje a gente tem muito. uhum. É uma chance de recomeçar, mas para quem também ainda não foi no nutricionista porque acha que tem que tirar todos os alimentos ou tem que fazer compra só de produto fit, também não é bem assim. E a ideia é que a gente veja o básico da alimentação, né? Que a gente entenda que a alimentação ela também não é só a ingestão de nutrientes, tem o cozinhar, tem o sentar com as pessoas para comer, isso é uma parte muito importante também. Né? Ela envolve um Uhum, bem-estar físico, mental e uhum, social. Então não adianta nada uhum. a gente estar lá super bem com o nosso corpo, mas não estando bem socialmente, né? Hoje em dia, com essa coisa de, tô de dieta, não sai com amigo, não sai com fulano, não sai com ciclano. Então, eu Uhum. acho que eu acredito muito numa nutrição que a gente tente encontrar esse equilíbrio, esse meio do caminho. Ótimo. Eu acho que você já começou com um bom caminho. O que você percebe como maiores dificuldades já na sua prática, né? Assim, Uhum. dos seus clientes, dos seus pacientes, do que você ouve, do que você estuda, as dificuldades de manter uma dieta. Você até já falou alguma coisa, produto fit, até muita gente acha caro. Uhum. Suplementação, concorda, não concorda. O lado social, que você já falou. Fala um pouquinho mais das dificuldades de se manter uma dieta e como que a gente pode eliminar essas dificuldades através do básico, né? Através do Uhum. simples. Sim. Bom,
o que eu percebo muito, Tati, é uma das coisas que mais não não só atrapalha, como faz mal para as pessoas, é que quando a gente pensa, às vezes, nessas dietas muito restritas, né? Ou essas coisas da Uhum. moda, tipo low carb, isso pode, isso não pode, Aham. a gente acaba rotulando muitos alimentos, né? Como Uhum. esse não pode de jeito nenhum, carboidrato eu não posso de jeito nenhum, uma Uhum. batata frita eu não posso de jeito nenhum. E aí, a questão é que quando a gente enxerga os alimentos como proibidos, tem esse rótulo todo, isso só aumenta o Uhum. nosso desejo por eles. Então, Uhum. muitas vezes as pessoas acabam seguindo dieta um tempinho, mas aí chega uma hora que não é culpa delas, né? É natural que a gente não consiga manter esse controle todo. E aí Uhum. vai lá e acaba comendo todos os alimentos dos quais ela se privou. E o nosso Uhum. cérebro, ele não sabe muito bem lidar com essa privação, né? Então, quando a gente vai lá e come esses alimentos dos quais a gente se privou, a gente acaba comendo de uma forma compensatória, para compensar todo aquele período que a gente não comeu. Compensatória e compulsiva, né? Uhum, Compensatória, compensa e entra no compulsivo. Eu falo isso do entra no compulsivo. Eu teve uma época, eu estava estudando fisicamente, né, para uma certificação que era física. E eu fiz o Whole 30, Whole uhum, 30 lá, né, que eram 30 uhum, dias de restrição absoluta. Foi ótimo, me deu a energia que eu precisava para certificação e tudo, mas logo depois eu entrei nesse estado de compulsão e uhum, compensação tão avassalador, porque assim, o Whole30 ele também defende no final, tipo, coloca primeiro o carboidrato, vê se você se sente bem, coloca uhum. depois o sal, vê se você se sente bem, para você ir voltando aos E poucos aos se sentindo poucos. bem. E aí eu ia me sentindo bem. Eu, coloquei, senti bem. Coloquei, senti bem. Coloquei. De repente, meus hormônios não estavam funcionando mais. Eu não sentia mais saciedade. Então eu comia e não me sentia saciada. Teve uma Uhum. vez que minha mãe ficou super preocupada, que eu cheguei na casa dela, eu peguei um punhado de castanha, comi. Peguei uma empada, ela faz comida saudável, eu peguei uma empada das que ela fazia, comi. Aí comi não sei o quê. E eu fui, isso foram 6 horas seguidas, enquanto eu estava na Uhum, casa dela, eu estava caçando comida. Não tô uhum. saciada, e comida. Não tô saciada. Eu fiquei depois, foi um mês de Whole30, né, que são 30 dias, de compensação, talvez mais uns 30 dias, e 6 meses para me curar. Pois é. Hormonalmente, dessa pancada que eu dei no meu organismo. E isso é muito comum, né? Porque quando a gente foca tanto nessas regras externas, a gente Uhum. para um pouco de prestar atenção na gente. Então, isso que você falou assim da saciedade é muito legal, porque às vezes a gente acaba comendo porque tá escrito ali, né, que tem que comer, e a gente não tá Uhum. nem percebendo se a gente já tá saciado ou não. Às vezes, a gente poderia ter servido um pouco menos, porque a nossa fome ela Uhum. não é igual todos os dias, Uhum. né? Tem dia Sim. que a gente caminhou mais, a gente fez um treino mais exaustivo, a gente vai sentir mais fome. E aí a gente ter um pouco de atenção a isso é muito importante, porque senão a gente fica ali enrijecido, né, em colocar só aquilo que está escrito, que está prescrito. Mas e Uhum. aí? E se esse dia você tiver com um pouco mais de fome, precisar de um pouco mais de comida? Ou se você tiver com um pouco menos de fome e não precisar daquele tanto? Uhum. Então, a gente vai se desconectando disso, principalmente da saciedade, né? A gente acaba Uhum. comendo tudo que eu servi, eu vou comer isso tudo. E tem um Uhum. pensamento que eu vejo acontecendo muito, que é assim, tá planejado, sei lá, tá lá na minha dieta que eu faço um almoço, um lanche da tarde e depois eu vou só jantar. Uhum. Aí a gente não consegue comer no almoço só até a gente se sentir confortável. A gente acaba comendo até a gente se sentir cheio, porque a gente tem medo de depois sentir fome e fala: meu Deus, mas eu só posso fazer o lanche, só tem um lanche, que É é 5 horas verdade. da tarde. Então, peraí, deixa É eu verdade. garantir agora que aí eu sei que eu não vou ficar com fome e eu não vou sair do plano, né? Uhum.
Então, eu acho que a questão do que você falou, assim, a maior dificuldade é essa desconexão com as nossas necessidades, sabe? E aí isso traz uma desregulação muito grande. Eu falo que, assim, uma área que eu estudo muito, que eu gosto, são os transtornos alimentares. E tem uma frase muito comum que os estudiosos falam, é que nem toda dieta leva a um transtorno alimentar. Mas todo transtorno alimentar provavelmente passou por uma Veio de uma dieta, dieta. né? Porque tem essa questão toda da aumentar a chance de compulsão, de distorcer um pouquinho essa nossa relação com a comida. E muitas vezes a gente não está preparado para isso mesmo, né? Assim, às vezes entra no tal, sei lá, estamos em quase outubro, Jesus amado. Estamos em outubro, aí logo mais tem. Não, isso agora, plena pandemia, agora eu parei para pensar nisso. Estamos em outubro, o mundo está começando a voltar, então provavelmente teremos férias, né? Assim, um período de férias no verão. A galera vai alucinar agora, né? Assim, entra nessa loucura de projeto verão e não está preparado para isso, né? O corpo não está preparado para isso, a cabeça não está preparada para isso e até porque nenhum corpo, nenhuma cabeça está preparado para coisa restrita. Vai do 8 para o 80 numa velocidade Exato. que a gente não funciona assim, né? E aí entra um pouquinho disso que você falou, assim, de quando você fez o Whole30. Ok, durante o período que você fez, funcionou, foi muito bom, mas e depois? A gente está esquecendo do depois. Então, eu até uma vez falei aqui, eu acho no meu Instagram, dessa coisa do projeto verão, né? Que aí a gente entra naquele ciclo de assim, tô no projeto verão, aí eu não posso nada, vou restringir tudo, vou focar. Foco, força e fé, né? Vou fazer aquilo tudo que tá lá. Sim. Aí, beleza, mas aí chega lá no verão, você se privou tanto para poder chegar naquele corpo que você queria pro verão, que você chega na praia ou onde você for, aí vai beber todos os dias, comer tudo que não comeu. Vai virar um baiacu. E aí, tão inchado, né? Aí vira o 880. Você ficou lá um tempão se restringindo, provavelmente às vezes, não vou sair com fulano, ciclano, porque eu tô de dieta, tô focando na praia, não sei o quê. Chegou na praia, teve aquele pensamento, aquele comportamento compensatório, né? De comer pelo tempo todo que não comeu. E aí, e o depois, né? E aí entra no ciclo. Aí depois, provavelmente vem uma insatisfação porque voltou da praia, ganhou um pezinho de novo. Aí fala, tá, vou ficar restringindo de novo. Aí depois no final vai lá e compensa de novo. E a gente entra nesse ciclo, né? De ou tá de dieta ou chutou o balde total. Ou já era. Exatamente, ou 880, né? E você, como nutricionista, você percebe isso na sua prática? De as pessoas te procuram, entram no projeto, querem fazer, e aí, no segundo momento, às vezes num retorno, ou ali depois de 3 meses, não rola uma aderência, não rola uma continuidade mesmo na aderência do programa que você sugeriu na pessoa? Você percebe isso? Sim, em alguns casos acontece, porque é o seguinte, eu tento trabalhar de uma forma mais ao longo prazo, Tati. Eu acredito que, assim, essa coisa de sair do estado, estou de dieta, né? E tentar encontrar um caminho, um equilíbrio no qual você se sinta bem. Eu não acho que a gente... Não é que, não tem que emagrecer. Não, é válido a vontade, sim, de emagrecer, de querer estar num peso legal, mas fazer isso de uma forma sustentável. Não nesse estado estou de dieta. E isso é um processo, né? Eu falo que é um processo e ele não é linear. Ele tem altos e baixos. E é mais demorado. Mas é uma coisa que vai se sustentar e não vai ser tão sofrido. Só que tem muita gente ainda que quer, às vezes, um resultado mais imediato, né? De tipo assim, tá, mas eu quero agora, eu quero ficar pronta pro verão, eu quero não sei o quê. Então, entra nesse trabalho, né? É uma troca de eu tentar mostrar pra pessoa que, olha lá, talvez você tenha vindo fazendo isso há muito tempo,
e fica nessa coisa do ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso. Será que não seria mais legal a gente ter um pouco mais de calma e pensar numa coisa que seja compatível com o seu momento de vida, com a sua rotina, com os seus hábitos e fazer disso Com o financeiro também, né? Exatamente, com o financeiro. Porque aí entra também uma das perguntas que alguém fez lá na caixinha, que era do fim de semana me desanda, né? Porque às vezes a gente pensa numa coisa que é tão certinha, né? Mas que é tão difícil daquela pessoa seguir, que chega no final de semana é o momento que a gente quer meio que perder o controle, né? Que cansei de fazer essa coisa tão certinha, deixa eu relaxar aqui um pouco. Aí fica o famoso 880, faz tudo certinho durante a semana, final de semana, não quer saber de nada. E aí que o resultado não vem mesmo, né? Porque o fim de semana começa no mineiro, o fim de semana começa na quinta, né? Então fica segunda, terça e quarta, até meio-dia eu estou de dieta, estou bem. Aí quinta começa o happy hour aqui. Bom, né? Hoje não com tanta intensidade, porque, né, happy hour não tá podendo tanto, tá limitado. Via Zoom. E aí chega sexta, sábado e domingo e continua. Então a conta não fecha, né? Exatamente. Assim, eu acho que a gente tem que começar a fazer as fases. Gente, de vez em quando eu olho para baixo, porque eu anoto as coisas aqui que eu acho legal, tá? A gente tem que parar de trazer essa coisa da alimentação como restritivo, como só durante a semana eu vou comer, porque no fim de semana eu tenho... Ai, gente, mas também, né, a gente tem que ser feliz. Por que a gente não pode ser feliz com a nossa alimentação? E por que a gente não pode ser feliz durante a semana também? Também, né? Exatamente. Por que tem que ser tudo tão sofrido, tudo tão dolorido, né? E realmente, na boa, se a coisa for sofrida, a gente não tem como manter mesmo, não. Qual vai ser o formato que nós vamos achar para fazer com que a coisa flua? E eu falo nós, porque eu, como profissional de educação física, passo pela mesma coisa. Meus alunos treinam de segunda a quinta, de segunda a quarta, chega o resto da semana, vou dormir, agora eu não vou fazer nada, não, nem pra quê, já fiz durante a semana e tal, não quero mais. Só que o exercício físico também não é só para emagrecimento, bem como uma alimentação também não é só para emagrecimento. É para saúde, é para movimentar no sentido do exercício físico, a saúde vem do movimento. Alimentação, em ambos os casos, né, tem que achar o prazer. Exato. Tem que achar a importância da prática do negócio, seja da boa alimentação, seja do movimento, né? É cultural nosso acreditar nesse projeto verão, né? Agora é fase de festa junina. Vou me esbaldar, tô de roupa mesmo, né? Porque festa junina é frio. Colocamos roupa, ninguém tá nem aí para alimentação e treino. Aí chega em setembro, fica todo mundo alucinado, a maioria das pessoas machucam, a maioria das pessoas cria as compulsões alimentares, né? E aí ferra tudo. Tem que sair desse ciclo só de vez em quando para entrar no ciclo, assim, vamos ciclo nos cuidar. Estou no foco, né? Porque aí fica essa coisa de, estou no foco, agora eu não faço nada, eu só treino, eu só como direitinho e etc. E aí o momento não estou no foco. Então, eu acho que quando a gente tira o foco do peso e do corpo e da aparência, as chances da gente conseguir encontrar um caminho que seja sustentável e prazeroso e gostoso de se manter são maiores, porque a gente está pensando de alguma forma em cuidar da gente. Seja e que vai trazer essas coisas como consequência, né? Exato. Vai trazer a estética, vai trazer o corpo, vai trazer isso, aquilo como consequência. Exatamente. E não como caminho principal. Exatamente, porque senão também quando a gente pensa só nessa coisa do corpo e do peso, aí ok, atingir lá o corpo ou o peso na balança que eu queria, pronto. Posso chutar o pau da barraca, não preciso fazer mais nada. Aí ganha tudo de novo. Então, quando a gente está tentando cuidar da gente, da nossa alimentação, de nos nutrir de alguma forma, de ter mais disposição, bem-estar, de fazer uma atividade física que nos relaxe, né? Que é uma descarga de energia, a coisa flui mais. A gente consegue sustentar isso de alguma forma. Só que o perigo, eu acho que assim, uma das coisas que eu falo muito, Tati, é o tanto de informação
que a gente recebe o tempo todo. Principalmente, assim, nas mídias sociais, né? A gente vê o tempo todo, fulano tá fazendo 20 atividades físicas por dia, aquela academia, que não sei o que, não sei o que. Ele tá fazendo a dieta tal, ele não come isso, ele come low carb, ele come não sei o que, ele faz jejum. E aí a gente acha que a gente tem que fazer da mesma forma. E não é assim. Às vezes, aquela atividade física funciona para aquela pessoa porque ela gosta. Às vezes, para mim, vai funcionar outra coisa. É melhor que eu faça, sei lá, uma caminhada, um yoga todos os dias que me faça bem e que eu consiga fazer com regularidade, do que eu me obrigar a fazer uma musculação, não sei o que lá, não sei o que lá, porque eu acho que é isso que é certo, e que eu não consiga fazer, né? Com frequência. Perfeito. E muita gente se baseia realmente na vida do outro para seguir a própria vida. E não tem realmente como ter sucesso, né? O meu corpo é diferente do seu. Existem perfis corporais diferentes que reagem de formas diferentes, com históricos diferentes que também vão reagir nesse sentido de formas diferentes. Não tem como a gente usar o outro como referência para a gente. E nesse primeiro momento, né, de bate-papo, o que eu acho que fica mais nítido e mais claro, tanto que alimentação é comportamento, né? Alimentação não não é uma regra, faça dieta tal e seja feliz o resto da sua vida, né? Alimentação é comportamento, é entender o que seu corpo... Porque não adianta eu virar e falar, vou fazer a dieta que tem farinha de trigo. Exemplo, tá? Assim. E aí eu vou e sou alérgica. Aí outra pessoa vai lá e vai fazer uma dieta que tem ovo o dia inteiro. E ela é alérgica. Então, tem que ser muito particular. Tem que ser muito particular. E entender mesmo a questão do comportamento com relação a isso, né? Então, a gente falou de fim de semana que desanda. Eu queria que você falasse um pouco sobre estratégias. Não precisa entrar muito tecnicamente na estratégia, mas que a gente teve perguntas sobre jejum intermitente, sobre low carb, sobre fazer lanchinhos fit ou não, se usa, se não usa. Dá uma pincelada assim, nos tipos de estratégia que são possíveis. Se come de 3 em 3 horas, se come quando tem fome, enfim. São dúvidas muito comuns, né? E eu acho que quando a gente falou um pouquinho dessa coisa da rede social, isso acaba, quando a gente fala de low carb, de jejum, como é uma coisa que está muito na moda, a gente vê muita gente, às vezes, começando a fazer ou ler aqui, ler ali, né? Ler na blogueira, não sei o que tal, e quer fazer. E eu falo assim, que a gente tem que ter muito cuidado para entender para quem, né? Então, é isso que você falou assim, é muito individual. Então, quando a gente fala, eu vi lá na caixinha que teve uma pergunta assim sobre low carb como rotina. Então, aí a gente tem que tentar entender várias coisas. Primeiro, o que é considerado uma low carb, né? Quando a gente fala de low carb, a gente tem uma dieta que seja até 40% da ingestão de calorias diária de carboidrato. O que não é pouco, é uma quantidade interessante. Mas a gente tem também dietas que são uma quantidade muito menor. Então, o que a gente está chamando de low carb aí? É low carb em relação a quê? Porque a gente não é que um alimento é low carb. O low carb, ele envolve um contexto. A sua ingestão total durante o dia. Então, quando a gente... E aí, hoje virou muito na moda a questão do low carb e as pessoas entendem que é assim, zero carb, né? Então, a low carb é aquela dieta que tem abacate, castanha, pasta de amendoim, bacon, ovo e é só isso. E aí a gente tem que tomar muito cuidado porque o carboidrato, ele é muito importante para atividade física, para disposição, para o sistema imune, para o humor. Ele é um dos nutrientes que ajuda a gente a produzir serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Então, sair cortando isso tudo, a gente tem que tomar cuidado. E aí, quando se pergunta assim, low carb como rotina? A minha pergunta seria para essa pessoa assim, será que você vai conseguir fazer como rotina? Será que vai ser sustentável?
E aí a gente pensa naquilo que a gente falou. Então, eu vou fazer isso agora, ok. Mas será que eu vou conseguir sustentar isso por um tempo? Então, a gente tem que pensar nisso, né? E tomar cuidado também, quando a gente fala de low carb, com esse excesso de gorduras. Por isso que é importante um acompanhamento nutricional. E não fazer só da nossa cabeça. Porque a gente fala, eu tô de low carb, eu vou cortar tudo que é carboidrato. E aí acaba aumentando queijo. Se joga no queijo. Exato. E a gordura, ela é um nutriente mais denso caloricamente. Ela tem mais calorias por grama do que o carboidrato. Então, a chance do valor calórico daquela alimentação aumentar é grande. E aí, quando a gente está falando de um contexto de emagrecimento, a gente precisa de um déficit calórico. Então, não adianta nada eu estar comendo menos carboidrato se no valor total calórico eu estou comendo muito a mais, compensando com a gordura. Né? Inclusive, tem vários estudos que mostram que não tem diferença na perda de peso com uma dieta low carb e uma dieta low fat, isocalóricas. Se elas têm a mesma quantidade, se elas oferecem a mesma quantidade de calorias, seja low carb, seja low fat, a pessoa perde peso estando em um déficit calórico. Então, quando a gente fala de low carb, é isso, sabe, Tati? É considerar para quem? É uma pessoa que às vezes ela prefere, adora frutas. É uma pessoa que não come carne. Quem não come carne, com certeza vai fazer uma dieta muito mais rica em carboidrato. E nem por isso quer dizer que ela vai engordar, entendeu? Então é a gente entender para quem que a gente está falando. Ótimo. Teve uma situação que eu não sei aonde que eu fui, que a pessoa falava assim, aqui em casa não entra manteiga. Isso eu tô colocando um estudo, não é estudo de caso, um relato de caso. Aqui em casa não entra manteiga. E eu só observando, tá, então aqui em casa não entra manteiga, ok. E aí, assim, enxurrada de vinho, enxurrada de brigadeiro, enxurrada de queijo, enxurrada de fritura, de batata frita, mas manteiga não entra na minha casa. Fala um pouquinho para mim a respeito dessa... da gente colocar o alimento como um vilão, um alimento específico. A manteiga é a vilã da minha vida. O abacate é muito calórico, ouvi que o queijo é proibido. Enfim, fala um pouquinho o que você pensa a respeito de colocar isso do vilão do alimento. Pois é, aí entra um pouquinho naquilo que eu falei no início, né? Quando a gente pensa muito naquele alimento como vilão, a chance da gente pensar mais naquele alimento é maior. Então, a mesma coisa de eu falar assim pra você, Tati, não pensa num elefante cor-de-rosa. Você já pensou num elefante cor-de-rosa? Então, quando a gente rotula muitos alimentos como proibido, esse pode, esse não pode, isso acaba aumentando o nosso desejo por eles, né? Ou então, acontece esse outro exemplo que você me deu. Isso não pode, mas aí eu desconto, né? Em todas as outras coisas. Que entra também um pouquinho no que a gente falou da low carb. Carboidrato não pode, mas aí eu encho a mão de gordura, né? Então, e eu acredito que não existe nenhum alimento proibido, né? Tudo que a gente tem que pensar, nenhum alimento sozinho ele vai engordar. Vai fazer o estrago. E nem o contrário. Não é você comer chia todo dia que você vai emagrecer. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente olha um contexto, né? E alimentação saudável não é só comer fruta, verdura, legume e etc. A saúde, ela também envolve o prazer. A alimentação também é prazer. Então, às vezes, aquele alimento pode não ser saudável em termos de nutriente, não pode ser um alimento nutricionalmente muito rico, mas ele é saudável para você em outro aspecto. Por exemplo, é um alimento que a sua avó fez para você, aquele bolo. Então, ele vai te dar saúde em outras áreas, né? Ele vai te dar um prazer, ele vai te dar uma lembrança, um afeto. Então, não é só a saúde do que o alimento traz de nutriente. E aí, quando a gente pensa em que não existe um alimento proibido, né? A gente tem que entender que a gente pode comer de tudo, mas não tudo, né? Então, eu posso comer brigadeiro, eu posso comer pizza, eu posso comer
queijo, eu posso comer alface, eu posso comer tudo. Mas eu não preciso comer tudo daquele alimento. O Tudo que todo vale pra dia. gente, exatamente, é a frequência, é a quantidade, é o equilíbrio. E o que mais importa é o que a gente faz em 90% do tempo. Então, se na maioria do tempo você come bem, você tem uma alimentação legal, você é ativo fisicamente, não é você comer uma batata frita ou uma manteiga que vai estragar a sua vida e vai te deixar obeso ou doente. Uhum. E vou abrir aqui só para ver se alguém comenta alguma coisa. Uhum. E também eu vejo e quero que você fale a respeito dessa fixação com relação à balança. Porque a gente entra nessa coisa de contar caloria, os pontos, né? Lá, os vigilantes do peso, tá lá, e pesa na balança e tal. Provavelmente você deve receber muita gente, eu tô fazendo tudo certinho e não perdi 100 gramas na balança, não perdi nada na balança. Eu recebo muita gente, nossa, eu tô treinando direitinho, tô comendo direitinho e não emagreci nada. Uhum. Fale sobre balança, Bom, pesar na balança. primeiro, né, a gente tem que ter em mente que a balança, o número na balança sozinho, ele não é um parâmetro de nada. Pra nada. Uhum. Por quê? Músculo pesa mais do que gordura. Então, às vezes você ganhou peso na balança, mas se você começou a fazer uma atividade física, se você melhorou sua alimentação, a chance de você ter ganhado peso como músculo é muito maior do que como gordura. Então, a gente ficar naquele parâmetro só de olhar a balança não é o único parâmetro que a gente tem. E outra coisa, é natural uma oscilação de peso na balança. Se a gente se pesa de manhã, se a gente se pesa à noite, se é um dia que a gente está mais hidratado, menos hidratado, se é um dia que você foi ao banheiro ou não, isso tudo influencia. Então, às vezes, eu tenho muitos pacientes que ficam, não, mas 300 gramas, eu pesei e estava 300 gramas a mais. Às vezes é um dia que você não foi ao banheiro e fez alguma diferença, né? Então, assim, a gente entender que a balança, o peso na balança, ele tem várias influências. E o mais importante, Tati, eu acho que é assim, o que aquele peso significa para você? Né? Eu costumo fazer essa pergunta para alguns pacientes. Então, assim, o que atingir aquele peso na balança significa para você? O que você acha que você vai ganhar com aquele peso? Né? E muitas vezes tem gente que fala assim, mas eu queria voltar, eu estava bem quando eu pesava tantos quilos. E aí, quando a gente vai explorar isso um pouquinho mais e entender como era esse momento que a pessoa pesava X quilos, às vezes era quando a pessoa, há 10 anos atrás, ou seja, ela tinha 30 anos e agora ela tem 40. Às vezes, naquele momento, ela estava em um outro momento de vida. Ela estava com menos carga de trabalho, vamos supor, às vezes não tinha um filho, ela tinha mais tempo para se dedicar para atividade física, tinha uma alimentação mais legal, tinha uma funcionária em casa que podia fazer alimentos. Então, antes da gente usar um peso como referência, vamos olhar para o contexto, né? Qual que era o seu momento de vida? E será também que você estava saudável mentalmente? Será que você não estava numa época muito bitolada com treino, com alimentação, e que talvez isso realmente não seja sustentável? Né? Então, é tentar entender um pouquinho o que é aquele peso para a pessoa e o que ela acha que ela vai ganhar com aquele peso, né? Porque às vezes a gente deposita no peso muita coisa, e quando a gente chega lá, a gente vê que não é bem assim. Que não é. Eu tenho uma amiga que até foi a Lu, né, que a gente fez a live na segunda, que ela brinca muito, que ela fala que ela tinha certeza que quando ela fosse magra, ela ia ser rica. Então, ela descontava toda a responsabilidade do financeiro dela no peso, né? E, de novo, assim, isso sempre vem na minha cabeça, o tanto que é psicológico, o tanto que é comportamental, o tanto que é isso que você falou, por que eu quero ser magro? O que eu vou ganhar sendo magro? Isso, nesse momento, a gente está falando só de emagrecimento, né? Com relação à balança, a alimentação voltada para a balança, para emagrecimento e tal.
que isso vai me levar, né? É muito cultural. Ontem mesmo eu fiz um post sobre isso, um story sobre isso. Eu sei o tanto que é cultural, que nós, eu, você, como profissionais da saúde, a gente tem que ser magro. Porque senão a Uhum. pessoa vai olhar pra gente e falar assim, nossa, mas a Jo, ela é nutricionista, mas ela não é o seu caso, né? Mas ela é gorda, então eu não posso ir na Jo. Tem uma Ah, a pressão, né? Tati, ela é educadora profissional de educação física, mas ela é meio cheinha, né? Tipo, então não dá pra gente ser aluno dela. Gente, a gente tem cabeça também, né? A gente Isso que eu ia pode ter falar. questões comportamentais, psicológicas que estão envolvidas naquele momento. Tipo, alguém não iria se consultar se eu estivesse trabalhando, alguém não iria se consultar comigo no meu pós-parto porque eu estava cheinha. Isso, o meu pós-parto é uma condição momentânea minha e aí eu tô mais cheia e aí eu não sei mais nada. Exato, Perdi meu né? conhecimento no momento que eu fiquei mais cheia. Perdi meu conhecimento. A Tati é magra e eu quero treinar ganho de força. A Tati não é forte. Então eu não posso treinar com E a não é Tati, porque a assim. Tati não é forte. Não é assim, A gente não é né? nosso corpo, né, Tati? Eu É, falo que é. isso que você Eu falou sei é que muito tem influência. importante. Uhum, tem, com certeza. Eu acho que tem esse estigma aí em volta. Mas isso que você falou é muito importante, de tentar entender que existem outras variáveis que afetam o peso. Então, às vezes, Uhum, aquela pessoa, aquele profissional de saúde que também é um ser humano, ele está passando por momentos ou por problemas que estão afetando o peso dele. Porque assim como uhum, os nossos pacientes, nós também temos problemas, né? Nós também somos seres humanos. E da uhum, mesma forma que emoções, comportamentos, acontecimentos afetam o peso das pessoas, também pode uhum. afetar o nosso. Isso não faz com que a gente seja uma melhor ou uma pior profissional, né? Profissional. Sim, com certeza. É, Como melhorar minha relação? Essa foi uma pergunta também. Como melhorar a minha relação com a comida? Comer mais saudável. De novo, eu entendo esse novo, tipo assim, como acrescentar alimentos saudáveis, assim, né? Uhum, Ah, sei lá, gostar de comer. Gostar são outros 500, né? Mas ter comer mais fruta para quem não come fruta, né? Tomar mais água para quem não toma água. Você tem alguma dica para pessoa que tem dificuldade? Porque, assim, beber água é super importante, né? E tem muita sim. gente, isso eu estou dando um exemplo, mas tem muita gente que não consegue beber água, que não tem o hábito de beber água, que tem problemas renais porque não consegue beber água. Existe alguma dica para a gente acrescentar, por exemplo, água, por exemplo, fruta, por exemplo, enfim, Uhum. legumes, verduras? Tati, o que eu costumo fazer com meus pacientes é o seguinte: eu gosto muito de trabalhar, às vezes, com metas, porque quando a gente Uhum, pensa em uma alimentação saudável, às vezes a gente pensa em mudar tudo, né? A gente fala, eu uhum. tenho que comer fruta, eu tenho que comer salada, eu tenho que beber mais água, eu tenho que parar de comer doce, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí, quando a gente Ficou pensa em louca. muita coisa, a gente não faz nada, né? Então eu falo Uhum, assim, vamos tentar uhum, trabalhar uma coisa de cada vez e o que é possível naquele momento. Então, se eu uhum, tenho, por exemplo, um paciente que adora cerveja, está bebendo muito, mas que ele também não come fruta, verdura, tá bebendo pouca água. Às vezes ele não quer mexer na cerveja naquele momento. É um momento para ele que a cerveja tem algum outro papel ali que ele ainda não quer mexer. Ok, vamos mexer no que é possível naquele momento. Então a minha uhum, sugestão comece com pequenos passos. Ao invés de pensar assim, tá, eu tenho que comer salada todos os dias, eu vou comer salada no almoço e no jantar. Não precisa ser assim. Se você não tem o hábito de comer salada, se propõe uma meta assim, ó, eu vou comer salada no almoço 3 vezes na semana. Ótimo. Para quem não uhum. comia salada nenhum dia, 3 vezes na semana já é muito bom. Eu Ah, eu vou adoro comer micrometa mais também. fruta. Mas aí, Uhum, quando eu falo de meta, é para tentar trazer isso de uma forma mais mensurável. Então, ao invés da gente falar assim só, tá, eu vou comer mais fruta, vamos afunilar isso aí. Eu vou comer uma fruta por dia, todos os uhum, dias. Ótima, uma ótima meta. Então, da uhum, gente começar com passos pequenos. Começar, assim, com metas
que sejam realistas. E não assim, tá, eu vou comer todos os tipos de verdura e legume no almoço e no jantar. Né? Para quem não comia nada, isso já é muito. Falar em coisa realista e falar de nutrição, eu acho muito interessante. Falar de alimentação, eu acho muito interessante. Por que que eu tô falando isso? A pessoa chega no seu consultório, né, para se atender com você, e aí você vai falar, vai perguntar como é que é a rotina dela, vai perguntar, né, você come, o que que você come, o que que você não come, por que que você tá aqui e tal. Aí você vai falar assim para a pessoa, tá, então vamos comer uma fruta por dia. A pessoa vai falar assim, não, vamos demais. Vamos comer uma fruta por dia, demorou, vamos lá e tal. Mas às vezes isso não é uma realidade para aquela pessoa. E eu não sei por que as pessoas não falam. Não jogam, olha, Jo, eu não vou comer uma fruta por dia, porque isso não é uma realidade para mim. Exatamente. Me põe para comer me dá uma outra opção. Me põe um suco. O suco não é a melhor opção. Ok, mas é o que você vai fazer? Exato. Né? O que que você dá conta, né? Eu falo As muito isso pessoas com não meus falam a pacientes. verdade. Né? Sai de lá com um ideal, plano pronto. Sai de lá com um plano pronto. Aí chega para conversar com um amigo e fala, não, mas esse trem aqui eu não vou fazer, não. Esse aqui, talvez eu faça, mas não vai durar muito, não. Isso aqui, gente... Fala real pra quem que você tá pagando pra fazer o negócio. Tem que adianta? né, Tati? Tem que Assim, conversar. a gente só consegue trabalhar com o que a pessoa traz pra gente. Então, se ela falar ali pra mim, não, tá tudo bem, e depois não tá, não vai adiantar, né? Ela que vai sair prejudicada, porque eu só consigo trabalhar com o que ela me traz. E aí, por isso também é muito importante essa questão do autoconhecimento. Né? Então, eu costumo falar muito durante as consultas. Eu trabalho com a pessoa, eu pergunto para ela o que é possível naquele momento. Então, porque não adianta nada. Eu faço a consulta com ela e vou embora, tchau, e depois eu fico lá quebrando a cabeça para poder, no lanche da manhã dela eu vou enfiar o quê? Um iogurte, um não sei o quê. E se não é possível para ela? Às vezes não dá para ela levar um iogurte. Então, eu costumo conversar com ela assim, olha, o que você gostaria? Deu uma travadinha. Voltou. O que você gostaria? Assim, o que você gostaria de comer nesse momento? O que é possível para você levar nesse momento? Então, quando eu sugiro, por exemplo, a meta da fruta, eu pergunto, é possível para você? Você acha que é uma meta realista ou uma por dia é muito? Será que 2, sei lá, 3 frutas por semana? Enfim, essa meta, ela é decidida com a pessoa de acordo com o que ela consegue fazer naquele momento, né? Porque não adianta nada, senão ela vai embora com uma meta que não é nada realista, que ela não vai fazer, e aí é isso aí. Gente, vão ser sinceros com os profissionais que vocês contratam e sejam sinceros com vocês mesmos, sabe? Sinceros com o que vocês querem, porque, poxa, vou lá, vou consultar com a Jo, vou fazer personal com a Tati e tal, não sei o quê, mas eu não estou disposto a fazer o que elas vão me sugerir. E tá tudo bem também, né? Naquele momento, tudo ótimo. se a pessoa não estiver disposta. E aí ela tem que falar pra gente adaptar. Então, assim, exatamente. Tati, eu não tô disposta a fazer a esteira 5 vezes na semana. Beleza, é melhor falar, porque aí você vai conseguir planejar, né? Então, peraí, vamos fazer um treininho um pouquinho melhor um dia, que aí você faz só 2 vezes na semana. Enfim, né? Eu acho que é tudo conversado. Mudando um pouco da relação com o emagrecimento, especificamente, vamos falar também da outra relação que a gente tem, que é com relação a ganho de massa magra, né? Que eu, Tati, acho 1000 vezes mais difícil do que o emagrecimento. Sim. 1000 vezes mais difícil, porque é uma dedicação Tati, acho muito maior. Né? Já me programei algumas vezes na vida para fazer isso, com relação a ganho de massa magra. O que as pessoas, se para emagrecer, nós temos que ter um déficit calórico, né? Como rotina. Para ganhar massa magra, qual é o jogo? Então, eu concordo com você. Para ganhar massa magra é muito mais difícil, porque a gente tem várias variáveis, né? E a principal entra aí o treino. Porque
para hipertrofia, a gente precisa de um treino que faça um dano muscular, que provoque essa necessidade de replicação e de aumento de hipertrofia das células, né? E para que esse processo de hipertrofia das células aconteça, a gente precisa de ter nutriente sobrando ali para que a célula muscular pegue esse nutriente e cresça, né? Então a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de um treino bem feito e a gente precisa de um superávit calórico. Então a gente precisa comer uma quantidade maior do que a gente gasta. Porque senão o nosso corpo não vai se sentir confortável de pegar aquela energia, aqueles nutrientes para poder construir músculo, sendo que não está tendo energia para fazer as outras coisas, né? Então, e aí entra a questão do que você fala, às vezes, de uma dedicação maior. Porque como você já está em um plano alimentar com um superávit calórico, a gente tem que tomar mais cuidado com as escapulidas, né? Porque senão o superávit vira um big superávit e aí junto com a massa muscular aí a gente ganha também muita gordura, né? Então é encontrar aí um meio do caminho que a pessoa consiga ter um superávit calórico, mas que ela também esteja confortável com aquele plano alimentar que ela está fazendo. Mas o que eu costumo também muito trazer, às vezes, como reflexão quando a gente fala de hipertrofia, é assim, o preço que a pessoa vai pagar pro biotipo dela. Porque, às vezes, a gente se esquece um pouquinho do nosso biotipo. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho um biotipo mais fininho. Então, para mim, é muito mais difícil ganhar massa magra. Então, o preço daquilo para mim é muito mais alto. Vai me exigir que eu seja muito mais regradinha, que eu coma quando eu não tiver fome, para eu não comer menos do que o necessário, que eu fique seguindo direitinho, que eu treine muito, que eu faça tudo certinho, do que para uma pessoa que já tem uma composição corporal um pouco mais robusta, que tem mais facilidade em ganhar perna, em ganhar músculo e etc. Então, quando os pacientes chegam para mim, às vezes, com essa demanda, eu tento primeiro trazer para a realidade dele, para que ele não crie uma expectativa de tipo assim, eu vou virar a paniquete. Porque às vezes, para você virar a paniquete, o custo, o preço daquilo para você vai ser muito alto, né? Vai te exigir uma disciplina que será que vale a pena pagar? Né? É um questionamento que eu trago para as pessoas com frequência. É obrigatório o uso de suplementação para ganho de massa magra ou até emagrecimento, às vezes? Não. É de obrigatório? forma alguma, Tati, de forma alguma. A gente consegue, com certeza, atingir as necessidades com alimento. Quando a gente fala de suplemento, é assim, a cerejinha do bolo, né? Então, quando a gente fala para emagrecimento, primeiro, a gente tem que pensar numa base alimentar saudável. Então, às vezes, a pessoa não come fruta, verdura e legume, já tá querendo comer, já tá querendo tomar um suplemento. Então, peraí, vamos fazer o básico primeiro. E aí, se necessário, a gente usa algum suplemento como uma estratégia. E na hipertrofia, o mesmo, né? Mas na hipertrofia é mais comum o uso de suplemento, porque como a gente precisa de um superávit calórico, às vezes o volume de alimento que aquela pessoa tem que comer traz desconfortos e etc. E aí o suplemento ele pode ser uma estratégia muito legal, porque ele é prático, né? O volume é menor, então fica mais tranquilo. Então, e também a gente tem outros suplementos que são legais, por exemplo, uma creatina e etc. Eu vejo muita gente usando creatina. Você acha que é um suplemento quase que de regra que nós precisamos não sei, não é repor, né, creatina? De usar. Eu não entendo, tá? Eu não sou nutricionista, eu não entendo, eu não tenho ninguém do meu lado de nutricionista, então eu realmente não entendo. Existe algum suplemento, exemplo, creatina, que ele é de uso... fundamental. Boa. Olha, quando a gente fala de creatina, ela é assim, creatina é um dos poucos suplementos que realmente tem efeitos comprovados. Ele é cientificamente comprovado, né? Mas também não é mandatório, não é fundamental. Ele é sim uma ótima estratégia, principalmente quando a gente fala de hipertrofia. Então é por isso que é muito comum, né? Mas ele não é assim. Se você não tomar creatina, você não vai hipertrofiar de forma alguma. A gente consegue. Ele entra aí como uma
cerejinha do bolo. Perfeito. Nossa, eu acho que eu já perguntei tudo que eu queria. Se você quiser... Desculpa, pode falar. Não, eu queria também que você falasse, não precisa entrar muito em detalhes, porque também acho que é um público muito específico, mas falar alguma coisa com relação a grávida e lactante, porque é um público que eu tenho. Só assim, falar sobre radicalismos nessas fases. O que você, como profissional da saúde e, né, da área de alimentação, poderia dar de dica ou de um aspecto geral para grávidas e lactantes, que é esse período de pós-parto, né? Mesmo que não seja lactante, não amamente o neném, mas que esteja nesse período pós-parto. Bom, para gestantes, né? Eu acho que tem muito essa questão do medo do ganho de peso durante a gestação. Então, eu costumo reforçar, assim, que é natural e é válido que a gente se preocupe em não ganhar peso além da conta, mas que é natural e é fundamental o ganho de peso durante a gestação, né? A gente precisa ganhar peso, a gente precisa dar um aporte de nutriente básico para o bebê que está crescendo. Então, o que eu costumo falar mais é para poder pensar em uma forma de cuidar já do seu filho. Né? A alimentação ela entra como uma forma de cuidar do seu filho, porque ao se nutrir com alimentos mais ricos, etc., você também está cuidando da criança, porque isso passa para ela. Então, é muito importante uma boa alimentação durante o período da gestação, no sentido de garantir para o seu filho que ele já nasça com as reservas de vitaminas, de minerais, de nutrientes necessários. Né? E quando a gente pensa no pós-gravidez, eu acho que é muito importante a calma, né? Porque hoje em dia a gente acha que a gente vê assim, a fulana, a atriz, teve filho, olha, 1 mês depois a barriga dela sarada. Tá, mas assim, qual que é a realidade dela? O que ela faz? O que ela quanta ajuda ela dela? tem? Exatamente, né? Então, é não se cobrar muito. Pega um pouco mais leve. Você acabou de ter um filho, curte o momento com seu filho. O seu corpo, ele vai voltando ao natural. E aí, quando a gente pensa em alimentação, em atividade física como um cuidado com a gente, né? Isso vai ser um processo. Então, você vai se cuidar, se nutrir de alguma forma, o seu peso vai voltando ao normal. Então, a minha sugestão é assim, calma, sem desespero, dê o tempo ao tempo, né? Eu gosto muito disso. Gosto muito dessa coisa da saúde, do comportamento no dia a dia e com calma. Isso, para mim, bom, já cansei de falar aqui hoje, entender o que o seu comportamento está te trazendo, né? Assim, o que você pode fazer a partir do seu comportamento, né? E quando a gente fala tudo também tem que ter calma. Sim, e entender, né, que é um tempo. Hoje em dia tem essa pressão muito grande de ter filho, tem que emagrecer logo e calma lá, vai no seu tempo, né? E pensa em se nutrir de outras formas. Mas eu falei mais da questão do comportamento, mas é claro que durante a gestação a gente também tem alguns nutrientes aos quais a gente tem que se atentar, né? Então, o ferro, normalmente muitas gestantes suplementam, ácido fólico, e aí tudo isso entra numa alimentação mais balanceada. Então, é consumir mais vegetais verde escuro, que são alimentos muito ricos, caprichar nas verduras, cereais integrais, sempre preferir os alimentos mais frescos, né? Quando eu falo inclusive, essa é a base do meu programa. Não sei se vocês conhecem, tem o Guia Alimentar para a População Brasileira. E a ideia é isso, né? Que a gente se alimente mais de alimentos frescos e minimamente processados. Então, cereais, leguminosas, arroz, feijão, fruta, verdura, legume, carne, leite. E menos de ultraprocessados, menos de coisas cheias de ingrediente, que a lista de ingrediente é muito grande. Isso vale para gestante, para pessoas saudáveis, né? Somos todas pessoas, né? Exatamente. Nesses alimentos a gente encontra todas essas vitaminas, minerais que a gente precisa. Sim. Eu gosto muito de pensar
na saúde, principalmente a gente lembrando que nós somos pessoas, que nós somos gente, que nós evoluímos de seres que viviam na floresta, que tinham ali à disposição as coisas que eles plantavam, os bichos que eles matavam. Óbvio que você pode plantar e matar bichos se você quiser, isso é uma opção sua. Mas hoje a gente vai comprar, né? A gente vai tentar trazer para a gente o que é do ser humano. Quanto mais processado, menos do ser humano é, né? Assim, mais a gente está fugindo do nosso ser humano mesmo, Exato. né? Eu gosto muito exatamente disso que você falou, de trazer a realidade do que o corpo precisa, porque ele é um corpo humano. E aí a gente não precisa daqueles alimentos fits, isso, aquilo, né? É só de uma comida fresca, que a gente prepare com carinho. Eu falo muito isso, eu encorajo muitos pacientes a cozinhar mais. Porque além de você diminuir a ingestão dos ultraprocessados, que vem cheio de açúcar, gordura, conservante, aromatizante, etc., quando a gente cozinha, é uma forma de cuidar da gente. Então, assim, você pensa 2 vezes antes de botar muito açúcar, muito óleo, porque você sabe que é você que vai comer aquilo, né? Então, você quer, de alguma forma, cuidar da sua saúde. E tem a questão do prazer, né? Vira um programa aquilo, cozinhar em companhia e tudo. Tudo isso também ajuda a ter uma alimentação mais legal. Nossa, eu concordo demais. Você tem mais algum ponto que você queira trazer? Não, Tati, eu acho que é isso, assim, o que eu gosto muito de passar para as pessoas é que a gente pare com essa luta, né, com a alimentação. Que hoje em dia a alimentação virou um tal de pode, não pode, eu tenho que comer isso, eu não posso comer aquilo. E a alimentação, ela permeia a nossa vida, assim, a gente come quantas vezes no dia, né? Imagina se todas as vezes que a gente for comer, for essa luta, for essa relação complicada. Então, vamos tentar enxergar a comida como uma coisa gostosa, né? Mais prazerosa. A comida é prazer. Sim, eu concordo. Eu agradeço demais. Foi uma aula leve, mas uma aula de alimentação. Eu adorei tudo que você falou. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que a gente está bem alinhada assim, nas crenças e conhecimento com relação tanto a treino quanto à alimentação, mas hoje a gente está aqui falando de alimentação. Adorei a forma simples de você explicar, eu acho que isso faz muita falta, a gente entender na simplicidade o que o nosso corpo precisa e do que o nosso corpo vai se beneficiar com relação à alimentação e que vem muito, sim, de comportamento. Eu queria agradecer a você que topou essa jornada aí de 1 hora de conversa. Joana é uma excelente profissional, vou ter que concordar, adorei. Eu que agradeço o convite, a confiança, foi muito bom. Adorei também poder falar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que eu gosto tanto. Sim, eu fico muito feliz. E a Jo, como a gente já falou, ela está com um programa, então dá uma olhadinha lá no perfil dela. O programa está bem interessante, começa dia 6, né, Jo? As inscrições até dia 4 e o programa começa dia 6. Vai ser um programa com duração de 1 mês, com encontros semanais pelo Zoom. Lá tem todas as informações direitinho. Qualquer coisa, pode me mandar uma mensagem também. Isso mesmo. Gente, obrigada. Vai ficar salvo. Então, se quiser mandar para alguém, se quiser mostrar para todo mundo que pode se beneficiar sobre esse tema, ou procura depois a Jo também, que eu tenho certeza que ela vai ajudar muito. Um grande beijo, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e continuamos juntos aí sempre que precisarem. Gente, obrigada a todos que participaram. Obrigada de novo, Tati. Foi um prazer. Estou à disposição. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.